Olá, graça e paz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Que privilégio, que alegria estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Sabe, todos nós vivemos num mundo cheio de desafios, cheio de problemas, e eu e você precisamos almejar, desejar a volta de Jesus, porque a volta de Jesus será a solução de todos os problemas. E sabe, nós precisamos então viver de acordo à vontade de Deus, para que essa realidade, quando acontecer, que não vai demorar, possa alcançar-nos ou encontrar-nos prontos para, pela graça de Cristo, vivermos a eternidade no céu, onde nunca mais teremos problemas. Olha só que promessa. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa perspectiva da eternidade, sabe, essa perspectiva da volta de Cristo, que é muito importante. Para isso nós vamos orar nesse instante, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Santo e Bom Espírito, usa-nos, Senhor, e que juntos aqui sejamos iluminados para que essa verdade faça parte da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, infelizmente hoje as pessoas das religiões não falam mais da volta de Jesus. Elas não têm mais buscado vivenciar essa expectativa. As pessoas estão num cristianismo aí, muita base de treinamento, de coach, de resolver os seus problemas só para essa vida, de que a sua vida vai melhorar e que você vai ser uma pessoa que vai receber as bênçãos de Deus. E as pessoas estão tão carentes que hoje existe tantos seguidores em pessoas que falam sobre isso, que pregam sobre isso, quando na verdade nós precisamos voltar para aquilo que é mais importante. O mais importante é a volta de Jesus, porque aí vai concretizar a salvação eterna e a solução de todos os problemas. Vamos orar, vamos abrir então a Bíblia, já oramos. Olha só, veja o que Jesus falou aqui em Mateus 24, que é o capítulo, que é o Apocalipse no Evangelho, onde a profecia é sobre a volta de Jesus. E aí, Jesus traz aqui, os discípulos perguntaram sobre os sinais da sua volta. Jesus vem enumerando, mas quando ele chega no capítulo, no verso 14, ele dá exatamente o sinal clássico e único da volta dele. Ele diz assim, capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus é categórico. O fim só vai vir quando esse evangelho do reino. Então não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino. É o evangelho que Jesus estava pregando e ensinando às pessoas. O que é o evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias. Então, são as boas notícias do reino. Qual é a boa notícia do reino? É que há salvação para mim e para você por meio de Jesus. Essa é a verdade. Aí, para a gente poder compreender ainda esse texto, vamos aqui em Apocalipse, que é a mensagem categórica de 3 anjos. Anjos aqui na profecia são mensageiros. Verso 6 e 7 diz assim, ó: então, e vi outro anjo voando, ou mensageiro voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Você percebeu? Esse anjo, esse mensageiro que está levando a mensagem rápida, levando a mensagem onde? A todos que habitam na terra. Mas que mensagem é? Do evangelho eterno. Evangelho do reino e evangelho eterno é a mesma coisa, porque o que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício, são as boas notícias eternas para mim e para você. É esse evangelho do reino que o mundo precisa ouvir. Então eu e você precisamos ser esse mensageiro do evangelho eterno, dessas verdades que o mundo precisa ouvir. Mas infelizmente o que se tem pregado aí em meio à cristandade é outro evangelho, são outros ensinos que não preparam as pessoas para esse evento que é o mais importante, a volta de Jesus. Então eu e você precisamos estar atentos. E sabe, outro evangelho, isso já foi relatado pelo apóstolo Paulo, para você perceber aqui, ó. Veja aqui em Gálatas, para você perceber que existem pregações de outros evangelhos, são evangelhos falsos,
evangelhos que não estão de acordo com a palavra de Deus e nem os ensinos de Jesus aqui, ó. Olha como Paulo traz aqui em Gálatas, capítulo 1, para a gente poder perceber a partir do verso 6. Ele diz assim, ó: Paulo tinha pregado aos irmãos da Galácia, e aqui agora Paulo então percebe que eles estão abandonando aquelas verdade pura da palavra de Deus, dos ensinos que Paulo estava ensinando. Ele diz: admiro-me de que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não, eu estou admirado, porque vocês estão passando para um outro evangelho, quando na verdade eu preguei a vocês o evangelho da graça de Deus, ou seja, a salvação por meio de Jesus. Aí ele diz: o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, querem perverter, querem ensinar verdades contrárias a esse evangelho, as boas notícias da salvação por meio de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele continua: mas ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que, valendo que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Ou seja, se alguém pregar algo diferente do que Paulo estava pregando e estava sendo ensinado naquela época aos Galácios, outro evangelho, ou seja, salvação por meio das suas próprias obras, daquilo que você faz, dos rituais, ou seja, tirava Jesus, que é o centro da salvação minha e você. Então esse é o evangelho eterno, esse é o evangelho do reino, salvação unicamente por meio de Jesus, para que eu e você possamos nos preparar para essa volta. É isso que é o mais importante. Então, todas essas ideias aí que tem sido pregada hoje com nas redes sociais e nas igrejas, ou seja, tem sido outro evangelho onde as pessoas vão só para ser curada fisicamente, as pessoas vão só para ter uma vida boa, próspera. Não, não é isso, amigo. A verdade é salvação por meio de Jesus, é a eternidade. Quanto aqui, nós vamos ter problemas. Se a gente cresce, ótimo, mas se a gente também não consegue alcançar, quem sabe, uma ascensão financeira, mas isso não há problema, isso é o mínimo. Tudo aqui vai passar. O que nós precisamos é do evangelho eterno. Aí Paulo diz assim o verso 9, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregue evangelho que, valendo daquele que vos recebeste, seja anátema ou amaldiçoado. Aqui está. Esse é o evangelho de Cristo deve ser pregado para que as pessoas possam conhecer que salvação não unicamente por Jesus, não é o que eu faço, não é os meus rituais, não é isso, é o que Jesus fez na cruz. Então eu preciso me submeter a Jesus e aos seus ensinos, aquilo que Ele traz para mim. Eu preciso viver a verdade da palavra de Deus, porque aí está o evangelho do reino que Jesus diz: quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, ele diz, então virá o fim. Aí viu o anjo, sabe, agora no Apocalipse próximo, é o nosso momento. O anjo são os mensageiros pregando o evangelho eterno para todos. Então eu e você precisamos agora estar muito atento. Qual é o evangelho que estão te ensinando, né? Qual é a verdade que estão te ensinando? É a verdade da palavra de Deus ou a verdade da tradição, das ideias humanas, da perspectiva humana, da filosofia humana? Sabe, esse evangelho, Paulo diz que se alguém ensinar isso, essa pessoa seja amaldiçoada, você não deve dar ouvido. Então aqui está. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas por falsos evangelhos, sabe? Por falsos ensinamentos, por doutrinas que não estão na Bíblia, estão na tradição, estão nas suas próprias ideias, mas não estão na Bíblia. Então, como é que você, que é uma pessoa que quer ser salva, vai viver algo que é contrário àquilo que Deus ensina? Não é possível. Então, eu e você precisamos a cada dia tomar a decisão: Senhor Jesus, eu quero fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade deve ser soberana. Eu quero viver o evangelho eterno, eu quero viver os Teus ensinos.
custe o que custar, eu quero seguir a Bíblia. É isso que Deus espera para mim e para você, porque Ele quer nos salvar. Ele já fez o maior sacrifício na cruz e eu e você precisamos escolher, decidir. Eu sigo a Jesus independente de qualquer situação, porque a verdade, amigo e amiga, não está na igreja A nem na B. A verdade está na palavra. Siga a palavra, siga os seus ensinos e esse será o evangelho eterno, será o evangelho do reino para mim e para você. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos essa verdade do evangelho eterno, do evangelho do reino, para sermos salvos, para estarmos prontos quando o Senhor voltar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.